Dona Socorro, como é o nome desse lugar? É Portais. Portais de Cubati. A senhora nasceu e se criou aqui? Não, nasci na Praia Nova, ali, Prainha, que chama. Prainha. É, ali depois de Cubati ali. Do lado de lá, Sim. perto daquele açude que tem por No ali, açude. né? E é. Eu me criei ali, detrás daquele açude. Eu nasci pra frente, lá Mais pra para lá. detrás do açude, para o outro lado do açude. Como era o nome do seu pai? Do seu Era Cândido Roberto e Joaquina Pereira. Eram seus pais. Eram meus pais. A senhora tinha muito irmão? Eram muitos irmãos? Tem 4, nós somos 4. 4 irmãos. É eu e mais 3. Mora todos aqui em Cubati? É eu e mais 4. Mora um em Parelha, tem um em Brasília, tem um mora ali na Prainha, como chama. E outro em João Pessoa. E eu aqui. Aí a senhora aqui. É. Mas a senhora mora aqui faz quanto tempo? Faz uns 30 e poucos anos. Sou casada, viúva. Tem quantos filhos? Tenho 10. Mas se tivesse vivo era 13. 13. A senhora foi criada na roça? Na roça. Trabalhando, nesse tempo a gente trabalhava. Criança trabalhava, não é como hoje em dia não. Hoje em dia não pode, né? Não pode. É. Meus pais, nós éramos tudo muito pobres. Aí naquele tempo a dificuldade era grande, Era né? muito grande, era. Eles trabalhavam na roça e a gente tudinho. Sim. E eu, quando eu cresci mais, que eu queria comprar minhas coisas, eu puxava a gabe. De mão, máquina de mão. Apanhava algodão de ganho, puxava a gabe. Aí depois... Pra ter seu dinheirinho, né? Pra ter um dinheirinho para comprar alguma coisa. Uhum. Aí depois eu me casei em 67. Sim. Aí a gente também era muito pobre, aí começou a aparecer família. Foi encher na casa de menino. Foi encher na casa de menino. Aí Severino trabalhava em motor de agave. Severino era seu esposo? Era. Sim. Trabalhava em motor de agave, ele saía, ia trabalhar e eu ficava com esses meninos e para cuidar de uma vaquinha, para tirar o leite. Aí eu morava na rua e ia pro sítio. Morava na cidade e ia pro sítio. Era. Aí eu botava o menino que andava, eu botava para ir andando e o que não andava eu levava no braço e botava naquele tempo, ninguém usava bolsa nem nada. Eu enchia uma bacia de pano com a garrafa, que nesse tempo não tinha mamadeira, era garrafa de... Era garrafa, litro de vidro? Era de vidro, com a borracha para dar leite. Botava dentro de uma bacia, botava uma rodinha na cabeça e levava numa bacia, pro sítio. Chegava lá, ficava debaixo de um buzeiro, levava uma rede, aí mais debaixo de um buzeiro e ia limpar a mão. Aí quando era meio-dia, botava e quando era meio-dia, quando eu não tinha, eu queimava lenha, que não tinha, enquanto ele estava dormindo, eu deixava a vizinha pastorando, olhando, e arrancar uns tocos lá para queimar. Trazia uma bacia de toco na cabeça. Enquanto o Severino estava trabalhando no motor de agave. Motor de agave. Voltando lá no tempo da sua infância, a senhora estudou? Eu estudei 9 anos. Aí nunca passei da 4ª série. Mas aprendeu a assinar o nome? Aprendi. Escrever? Graças a Deus eu sempre sei uma coisinha de escrever, não escrevo muito errado não. Naquele tempo a gente aprendia. O estudo era mais rigoroso, não era? Era. Eu estudei 9 anos, não passei da 4ª série, mas depois eu arrumei para ensinar nesse tempo. Sim. Aí eu ensinava. Quer dizer, o pouco que a senhora aprendeu ainda ensinou também? Ensinei. Sim. Lá na prainha. Aí já passou a alfabetizar os meninos de lá da região? Foi. A senhora lembra assim, seu pai tinha grandes roçados, plantava algodão? Nesse tempo plantava, mas as terras eram tudo poucas. Era pouca, mas aí ele lucrava muito feijão, milho, essas coisas? Lucrava, quando chovia a gente lucrava um pouquinho. Sim. Mas tudo difícil naquele Tudo era difícil. Difícil demais. Mas graças a Deus
Isso foi criada com dignidade, É, né? Às vezes a gente diz, meu pai era pobre, mas era pobre Naquele tempo era muito difícil, muito diferente de hoje em dia. diferente de hoje. É. As dificuldades eram muito maior, né? Era. E seus irmãos também trabalhavam na roça? Tudo naquele trabalhava, era tudo. tempo? A senhora tem belas lembranças dessa época, né? Tem, mas um dia eu vou lá E é. passo lá onde eu Rememorar, recordar, né? Aqueles É. tempos. É isso mesmo, né? É. Como era seu pai e a sua mãe com vocês? Era muito rigoroso? Era não. Era carinhoso? Era. Nesse tempo a gente não. Quando armava namorado, ele não era muito. Não. Era tranquilo. Também nesse tempo a gente não era de estar De namorar muito, não. Assim. Não. A senhora naquela época existia as novenas? Existia novena, As festas? existia festa, nunca viemos não. Nunca não. Não. A gente ia para as novenas, porque quando ia tudo. Tudinho. Era. Às vezes, quando era assim, de noite, a gente saía para casa de um vizinho assim, aí ia todo mundo. Quando chegava lá, eles iam conversar, os mais velhos, e a gente ia brincar. Brincar nos terreiros. Nos terreiros. Era. Sim. Tinha as brincadeiras de toca, De tinha toca, de anel. anel, o grilo. Sim, Né? Tinha a era. brincadeira do grilo. Naquela época, né? Hoje em dia. Tinha não o poço, existe. né? Era. Tô no poço. Era. Mentira. A senhora, naquele tempo tinha aquelas pessoas que contavam história, História. que o muito- menino ficava escutando. Era. História trancoso que Era. chama, né? Muito bom naquele tempo, as histórias. Era os tempos românticos, Era. inocente, né? Era dona Maria. Era. E aí a senhora casou, aí criou seus filhos também trabalhando na roça com essa Trabalhando, dificuldade, é. mas criou 10 filhos, foi? 10. Aí quando eles eram assim, pequenos, de 5 anos acima, que já estavam, né? Aí Severino botava eles para pastorar os bichos, Sim. pastorar. E os maiorzinhos, ele sempre gostava de negociar e comprar bicho assim, levar para as feiras. Sim. Aí aquele maiorzinho de 8 anos a 10, aí ia para levar gado em São Vicente, Pedra Lavrada, Já. Sossego, E tudo de pé. Os meninos. E Tangendo. Seu esposo, no caso, ele negociava com animais. Era, Ele com vendia gado. bicho nas feiras, esse É. negócio. E o É. menino ajudava. Ajudar. Então, os meninos foram criados desde Foi. pequenos, já trabalhando também. Trabalhando em roçado e carregando gado para as feiras. E assim. Aí hoje em dia, esse aqui ficou no mesmo ramo, comprando bicho, assim, negociando, às vezes quando. Quer dizer, herdou um pouco a É. lida do pai, né? É, O ramo do pai. é. Sim, os seus filhos estudaram mais que a Estudaram, senhora? mas tudo pouco. Pouco. É, Tem só- nenhum formado, não? Nem não. Só a mais velha que estudou, ainda ensinou, Sim. mas hoje em dia vai lá para João Pessoa. Vejam pessoa. Deve trabalhar em casa de família. E é. É, Seus filhos são todos casados hoje? tudo junto por aí afora. É. Junto ao casado, É casado, tá no mesmo, é, né? é. A senhora tem muitos netos, Tem 20, não sei nem quantos é, perdi a conta. mas quando reúne esse povo todinho aqui é uma festa, né? Não vem tudo porque uns moram mais longe. A senhora 20 e pouco, e parece que tem uns 8 bisnetos. já tem bisneto. Já Seu esposo faz quanto tempo que faleceu? 10 anos já Já fazia. faz 10 anos. Agora em. Já deixou todo mundo criado, né? Já. Uhum. Então a senhora teve uma infância sofrida, mas feliz, né? Feliz, graças a Deus, criei essa família todinha, nunca me deram desgosto. Graças a Deus. Tá tudo, cada qual em seus cantos, mas tudo. Então a senhora é uma Na santa pessoa paz. feliz. Eu sou, graças a Deus. Dou Quando graças a reúne esse Deus pela povo minha todo. família. Isso é muito É. bom, né? É. Dona Maria, quando a senhora morava no sítio, seu marido caçava, seus pais, seus irmãos caçavam ou não? Caçava. Caçavam. Naquele tempo era necessidade, né? É. Hoje ninguém precisa É. mais disso não, mas naquela época era, né? O pai caçava, pegava peba, era Pegava peba. pegava sariema, Sariema. era tejo. Tejo. Nesse tempo era para tirar o couro e vender. Sei como é. Era. Existia necessidade. Nesse Era. tempo não tinha muita. Não era muito favorecido como hoje, né? Prear,
Era. Hoje as leis são muito rígidas, é proibido. Quase não existe nem a necessidade mais de caçar, tem né? não, Mas tem naquela época precisava, né? Até Precisava. para ajudar na renda da casa, Era né? por precisão. Porque tinha comércio no couro do Tinha Tejo. comércio no couro, né? E muitos animais para comer em casa, né? A caça, né? Era. Era. Eu sempre as misturas que tinha. Era. Sempre não caçava muito de noite. De noite não, era mais de dia. Era de dia. Uhum. É. História de botija, a senhora já ganhou alguma botija alguma vez na vida? Não? Não, Nunca. não ganhei botija não, eu acho que eu nem coragem eu não tinha. Quem tivesse os botijos não me dê, que a senhora não tem coragem de arrancar, não, né? Só se fosse uma outra pessoa de dia, assim. Seu pai nunca contou história Não. dessas coisas pra senhora, não? De assombração, Não. que ele ouviu falar, o que aconteceu com ele, não? Ele andando por aí nunca afora. contou. A gente sempre pergunta porque nessa região nossa existe muita história do folclore da região, É, história de assombração, história de botija, história de caçador. mas Não tem relatos não, tem né, dona não, Maria? tem não. Então a senhora é uma mulher feliz com sua família. Graças a Deus. Se tiver Benedito quer perguntar alguma coisa, lembra de alguma história que se passaram na família, que você vivenciou, que você Não, tá tudo é uma sob pessoa muito controle. próxima da família É, também, mas né? eu trouxe aqui porque eu sei que a história dela é uma história também bem... Hoje em dia que tá. Nunca a pessoa cria como foi criada, né? A senhora é testemunha disso, né? É uma pessoa que viveu em outras épocas, foi criada e criou, e hoje os tempos é muito diferente, né, dona Diferente Maria? demais, A criação, tudo. Aí criou 10 filhos, hoje para criar um dá um trabalho dos diabos, né? Dá tudo trabalho para criar um hoje, né? Né? Então a senhora viveu tempos difíceis, mas felizes, né? Graças a Deus. Não existia Graças a violência Deus. como Não. hoje, né? Não, a gente não tinha esses cuidados todos que hoje em dia, a pessoa quando não sai para ali, a gente já fica imaginando, né? É verdade. Até nas escolas. Antigamente ia para a escola, a gente dizia, está guardado na escola. Hoje em dia, né? Verdade. É. Outra coisa, dona Maria, eu não sei se a senhora morou em beira de estrada. Antigamente a gente via nossos pais abrir a porta qualquer hora para dar um abrigo a um retirante, a um andarilho, a um vaqueiro, a um tropeiro. Era. E hoje a gente não tem, a gente não pode por temor, né, de violência, de assalto. Não pode não. A gente às vezes, muitas vezes a gente dormia aqui tempo de calor, até com as portas, a janela aberta. Quem é que pode hoje em dia, né? Não, Os tempos são totalmente diferentes. A senhora chegou a conhecer os tropeiros que andavam nessa região por aqui? Existia o tropeiro que fazia barragem, que tinha uma frota fazia. de burro, né? Mas tinha Joane. Joane, velho. Joane, velho. Preto e Nové. Joane, Já Preto falaram e Nové. desse cara. Preto e Nové. Ele fazia barragem, Peleiteiro de barra. Fazia açúcar com jumento. uma frota de jumento, era que... Esse barreiro mesmo aqui, o Severino foi quem fez mal os meninos. Foi, Foi. no braço. Na paviola. Na paviola. Hoje as facilidades são grandes, né? É. O mundo evoluiu, melhorou em muitas coisas e ficou ruim em outras, né? Isso faz parte, né, da evolução. Então a senhora puxou a garra de mão. Puxava. Puxava 4, 5 quilos por semana. E era fazer uma rendinha extra. Era. E Isso- apanhava algodão de ganho, apanhava feijão, causa do povo. De ganho. De ganho, mas o ganho naquele tempo era de Mirréis, era tostão. Era Tostões. muito pouco, né? Tostões. A diária que recebia. Era. Nesse tempo era quando a senhora era solteira. Era sorteira, para comprar alguma coisa quando eu Sim. fui para me casar. Eu sei, se arrumar pra casar, né? E seu esposo, ele era puxador de agave, era? Ele trabalhava em motor de água. Trabalhava em motor. Era. Dava pra ganhar um dinheirinho pra criar os filhos? Dava? Trabalhando no Pouquinho, motor? mas era com toda. Era o que tinha, né, Era na o que época? tinha, era. Sim. Era. O motor de agave... Criava uma vaquinha. criava os bichinhos, sim. Muitas vezes, tinha o leite, aí eu fazia O queijo. Não, fazia queijo não, que não dava, só dava por menino. Sim. Aí eu fazia o xerém,
fazia o cuscuz pro almoço e deixava o xerém pra janta. Muitas vezes tinha o leite e o xerém era pouco demais. Muito menino, né? Menino, era. Aí os meninos, teve uns que foi muito doente naquele tempo. Aí nem ninguém podia comprar remédio. Remédio, era. Aí teve uma desidratação muito grande, aí ensinaram. Aí sabe o que é que ele trazia? Ele trabalhava no pé da lavrada, no açude do Tamanduá. Ele trazia ova de aruá, umas ovas que tem dentro do rio, da água. Eu conheci aruá. É um Para caramujo. eu cozinhar, coava num pano para dar para ele beber. Era Zé. Pra... Desidratação, para gasto. Nesse tempo era gasto, hoje em dia sim. não é mais. Era desnutrição, acho Desnutrição. que é, né? Desnutrição. É. E a ova a ova, ela tem um poder muito grande, que ela tem muitas proteínas. Realmente é bom para isso que você está fazendo. Para desnutrição. Por isso que o bicho é gordo, né? Foi criado com Gordo, Criei tudo nu, de pé descalço, era. O povo doava roupa. Sei. Aí chegava, eu recortava aquela roupa que era grande. Calçado, aqueles maior, comprava a havaiana. Aí quando podia comprar outra, aí eu recortava aquelas havaianas, cortava para formato pequeno. Aí quando era tudo de um pé só, virava o lado de baixo para cima. Coisa do nosso tempo, viu? Coisa da nossa época, na zona rural, foi né? criada assim. Tá vendo, Denise? Aí vá dar uma sandália assim, um às vezes em pé Não, calçado. hoje em dia não quero nem roupa usada, não quero, é verdade. difícil. Então. A senhora chegou a botar remendo em rede? Oxi! Olha, toda viagem que eu estava esperando um menino, eu fazia uma rede. Comprava um saco, Sim. aí tirava os punhos de uma rede, botava naquele saco. Aí fazia a rede. Eu fazia a rede. Era. Aí quando aquela rede se torava, Sim. aquele pano se acabava, eu comprava outro saco, nesse tempo era saco de açúcar. Era saco de açúcar. Aí botava naqueles punhos. Já Era. pensou? Era assim. Era. Remendava, o povo dava roupa, eu desmanchava aquelas roupas, saia, e fazia shortinho para eles. Sei. Tinha uma máquina dela. Com elastinho, que negócio. Fazia. Tá vendo? Fazia calcinha Eu para ainda alcancei, eles andavam tudo nu, que nem índio. Hoje parecia não existe mais parecia um isso. bocado de índio. A Eu senhora... doido para namorar e eles atrás da reta, ó, dava uma raiva danada. Não joguei muita pedra. Eu jogava mesmo. Dona Maria, e a senhora morando na zona rural, chegou a carregar água em cacimba? Pegar água em cacimba? Carregava, esperando mais. Esperando. A gente morava na serrinha, aí eu tinha esses meninos. Aí a gente saía da serrinha, 1h da manhã, 2h, se juntava um rebanho de mulher. Aí vinha esperar uma água ali, naquela ali, onde tem aquelas casas ali. Aqui próximo? Aqui, assim. Numa cacimba? Numa cacimba. Quando chegava, tinha meio mundo de gente, ia esperar para tirar água na cacimba de Elia. Sim, Era. ali onde a máquina estava cavando. Sei. Ali, nós esperávamos uma lata d'água para beber. Aí voltava, quando chegava em casa, aí vinha esperar nos bentos, ali, no aceito da rua. Tinha uma cacimba. Outra cacimba. Outra cacimba, a gente esperava para levar água para gasto, uma lata d'água. Ali onde nós entramos no primeiro, quebramos lá para cá. Como o mundo evoluiu. Aí quando tinha um chafariz, a gente ia botar as latas no chafariz. Aí ficava aquela filona no chafariz para tirar água. Quem tinha 2, 3 latas levava para tirar. Essa do chafariz é a água pública, né? Que vinha Era, do governo andar. para o povo gastar. Isso para lavar roupa em casa, para fazer tudo. Era. Pagava uma fichazinha, né? Era. A senhora carregava água em quê? Em lata? Em lata, na cabeça. Em cabaço, em lata, né? Em lata. Eu carregava em lata, carregava em bacia. Tudo isso. A senhora chegou a carregar aí no mato buscar lenha em jumento, no cambicho? Jumento não, carregava na cabeça. Era na cabeça, não era pior, viu? Na cabeça. Ia no mato buscar. Depois que eu me casei, o Severino trabalhava no Riacho da Onça.
Riacho da Onça, dali da praia pro Riacho da Onça, que distância é? É uns Onde 2 esse Riacho da quilômetros? Onça, tu conhece? Na prainha aqui, como que vai, é pouco mate aqui. Sim. É, ali para o Açude dos Venâncios. Sim. Como que vai para o Açude dos Venâncios, naquela estrada. É pra ali. E a senhora Vai dar trazia... uns 6 quilômetros mais ou menos. Dali para o Riacho da Onça, lá para a barragem. A senhora ia buscar a lenha na cabeça. Não, ali a gente era na cabeça. É, fazia um fecho Dá mais de 8 quilômetros. da serrinha, não, Benito, da prainha ali do final de Braz, lá para a barragem ali, detrás do Sem Terra. Dá um e dois. 2 É quilômetros. 2 quilômetros? Aí ali, quando eles trabalhavam no roçado lá, que lucrava, a gente ia apanhar e voltava com aquelas trouxas de feijão na cabeça. Na cabeça. Não tinha boi, não tinha jumento, não tinha nada. Trazia na cabeça. Trazia na cabeça. Era, apanhava e trazia. Cada um trazia uma trouxa de Isso feijão na tudo que Dona Maria está falando, eu vivenciei. Eu sou quase da época Pois dela. Eu é, tô com nessa 60 época anos, as coisas eram... E eu fui garoto na zona rural também. Pois é. Apanhei fava, apanhei algodão. Agora agave não, nunca mexi com agave. Puxa, eu trabalhei com agarro, puxei com máquina de mão também. Foi também. O troço mais ruim que tem de apanhar é fava quando o sol esquenta, né, Dona Maria? É fura demais. E estala, né? É, mas Eu eu acho achava bom bom. apanhar Não apanha fava. muito lá em Silvinha. Eu achava bom porque quando o sol Agora- esquentava, meu pai parava o serviço mais cedo. Ele era puto, botava a gente para Eu trabalhar. era preguiçoso. Achava bom quando parava mais cedo, né? Eu só esquentava, eu disse, ai meu Deus, vamos parar. Vamos Agora eu parar. achava Toda bom. vida eu achei bom trabalhar em roçado. Trabalhar Hoje em na dia, roça, né? Era hoje bom, em dia né? que eu não posso mais. Apanhar algodão, limpar mato, ixi. Limpar mato é o mais ruim que tem. É, armado. Bati tijolo para fazer Bateu essa casa. tijolo. Nessa casa o buraco, aí no canto que é os currais, ele fez o barro. Aí quando eu vinha aqui, bati uns 10, 20 tijolos. Ele já comprou isso aqui depois que vocês eram casados? Já, nós moramos 17 anos na rua. Foi. Foi, aí depois ele comprou esse pedacinho de terra, aí nós viemos para aqui. Quantos hectares são aqui? Aí é 18. Boa, propriedade boa, num local muito bem situada. De terra boa, né? É. Aí vocês passaram a trabalhar aqui na roça? Foi. Sim. Isso aqui era um campo de agave. Aí foram tirando, acabando a agave. Ali era uma carreira de abelões, acabou-se tudo. Abelões, agave, tudo. Aí ficou seus tudo. filhos foram casando e foram construindo casa aqui por perto. Construindo, Tanta aí- casa bonita aqui. É. Aí da estrada pra cá é tudo filho. Família, todo É. filho. Tu mora É. aqui perto também. Mora. Ele ficou aí na casa bem antiga. Ah, tem Porque uma nós casa morávamos antiga na ali. casa ali. Quando Bem. compramos aqui, aí a casa era essa ali. Aí vinha morar ali. Aí quando a família era grande, aí Não foi, coube mais. não coube mais. Aí fizeram essa aqui. Resolveu fazer essa Mas a aqui. família de Antônio Aristide não era maior do que a sua. Essa é grande. A família de Mariana era maior do que a sua, morou muitos anos aí. Mariana jogou muita praga aqui em cima dele. Brigou muito. Quem é mais. Mariana? Era a dona da Era madrinha dona. minha, era a dona daqui, brigou muito. Porque o velho meu pai, ele não queria um bicho de jeito nenhum. Não Deixa deixou. eu... Mariana? Tu conhecesse Mariana, velho? Era madrinha minha. Ah, era? Era. Gostava Ela dela. era a dona daqui e o meu pai, sempre toda a vida, ele só deu valor a uma enxada. O serviço dele era a roça. A roça, teu pai. E aí aqui ela gostava de criar, ela plantava, mas ela gostava de criar. Ela criava umas ovelhas, criava umas cabras aqui, e os bichos entravam e ela dava praga. Aqui ela jogava muita praga. Né? Com os bichos que invadiam a propriedade dela. É, teve um cidadão ali que ele sentiu falta de uma ferramenta e disse que o filho dela tinha roubado. O filho dela pastorava as cabras aqui. E então ela disse, você vai me pedir perdão. Aí depois descobriu, achou a ferramenta. Aí ele veio, isso aqui era uma carreira de aveloz grande ali e outra aqui. E tinha um velho, tinha o meu, que ele falava muito ruim, estava juntando umas abóboras aqui. Sim. E quando foi meio-dia ele veio, disse, Mariana, o cabra que disse que o filho dela tinha roubado a ferramenta. Mariana, me perdoe. Eu disse, perdoe não. Eu só vou lhe perdoar quando você morrer, que for no inferno 3 vezes e voltar. Aí o velho disse, perdoe o homem, Mariana. Calma, né? Perdoe não.
E ele morreu e ele veio pedir perdão de verdade. Quando ele morreu? Quando ele morreu, quando o caba morreu, veio pedir perdão. Ela? Pediu vivo e ela não disse, não perdoou não. Aí depois que morreu, perdoou. Ela disse, eu só perdoo quando você morrer, que for no inferno 3 vezes. E aí ele morreu. Passou uma temporada, ele morreu e veio pedir perdão. Não sabe e se ela, ele foi, né? Mas aí ela disse, perdoa não. Aí disse, você só perdoa quando você for no inferno 3 vezes e voltar. E aí, quando foi um dia, ela estava despercebida. E aí, topou-se com ele, a lua estava clara. O dono daqui brigava muito. O dono daqui só vivia brigando, mais a Maria. E foi para ali, a Bucitim, onde nós entrou aqui nessa primeira craubeira. Ela foi de noite, que ele gostava de jogar, e ele ia para a rua. E aí tinha dado uma chuva, botou uma enxurradinha no rio, aí nesse riacho. E combinaram para quando vinha, ele gritava e ela vinha, né? Para vir os dois, né? Ela ficou logo ali e ele foi para a rua, né? E aí quando veio que ele gritou, ei! Aí ele gritou e seguiu a viagem, veio para aqui. Ele veio. E ela veio atrás. Só que ele, o que ele fez? Ele gritou por ela, chamou, que era o combinado, quando viesse da rua, chamava ela, né? Aí gritou e seguiu a viagem para cá, né? Quando ela veio, tocou-se de testa com ele, braço aberto. Com o cabo que morreu. Sim, aí ela disse, tá perdoado, tá perdoado. Ela perdoou. Não precisou nem pedir, ela já... Sim. Ei, tá perdoado, tá perdoado. Aí ele foi-se embora. Tinha uma carreirona de aveloz grande e a gente passava ali por trás. A gente passava por cima daquela bueira que eles chamam ali ponta, que não é ponta, né? E era por ali por trás. E então, quando ela riscou em cima, pensando que era ele, mas não, que ele seguiu viagem. Aí ele, de braço aberto, disse, tá perdoado, tá perdoado. Mas ela era bruta. Era bruta, brigava demais. Ela brigava demais, jogava muita praga. Não, você vai, o que eu vou lhe contar aqui, você vai ter a realidade. A senhora não, mas é que ele é mentiroso, viu? Essa estrada aqui, isso era tão mal assombrada no mundo isso aqui, acaba montar em garupa de bicicleta, atravessar aí frente de carro, tá aí entendendo? Nessa estrada aqui? Essa estrada aí, sim. Essa estrada aí foi muito mal assombrada, hoje não, mas muita gente já correu assombrado aí. Entendeu? Depois que Benedito se mudou, acabou seu irmão. Ah, então era uma assombrada. Tu morava aqui perto? Fosse criado aqui vizinho, aqui. Nasci e me criei aí, vizinho. Roubasse muita melancia no roçado do povo? Não, por causa que o meu pai era muito bruto, se a gente chegasse com uma coisa... O cacete comigo. Eu me lembro que a minha madrinha dava uns 2 quilômetros mais ou menos daqui da casa dele, aí bem pertinho aqui, vizinho, estamos paralelo aqui. Depois nós vamos pra lá. E a minha madrinha me deu um brinquedo, me deu um carrinho, quando eu andei uma base de 1 quilômetro, 2 quilômetros, quando eu andei a base de 1 quilômetro, ele olhou para trás assim que eu vinha com ele, disse que ele deu, minha madrinha, ele voltou e perguntar a ela se ela deu de verdade. Era assim. Lá na minha casa muitas vezes. Nós era 9 irmãos. No dia que apanhava um, apanhava tudinho lá em casa. Ele batia em tudinho para não ficar mangando o outro. Sim, para não mangar do outro. Ele batia em tudo. A lei era leite de meu pai. A lei era complicada. Era complicado, Mas era um homem pobre, mas foi um homem honesto. Um homem digno, né? Morreu. Dona Maria conheceu ele também, conheceu? Conheceu, Dona Socorro conheceu meu pai. Socorro. Ele trabalhou aqui, limpou mato, ele vinha ali limpar mato aí sobre ele. Ele limpava mato aqui. Sim. Aí ele limpava ali dentro de um pedregulho, aí quando ele estava limpando, aí dizia, aqui foi onde o diabo perdeu as esporas, dentro das pedras. Ele dizia, meu ele Deus. trabalhava, a senhora foi vizinha dele aqui muito tempo. Ele trabalhava por aqui. Era uma pessoa trabalhadora E também, muito, era. da roça, Era um homem direito. Era. Dona Socorro, a senhora, quando está nesse seu fogão aí de lenha, cozinhando suas comidinhas para sua família, a senhora se sente muito feliz, hein? Graças a Deus. Essa vida do sítio, né? Bem simples, sem estresse, né? Quando tá tudo junto. Aí ele chega, Qual é o dia que eles sentam mais aqui? Que se reúne mais a família? É no domingo. No domingo? Vem No tudo ir pra domingo cá. aí chega de logo cedo, chega de 7, 8 horas. Aí passa o dia aqui, só sai de 5 horas da tarde. A senhora fica feliz demais, né? Graças a Deus. Aí no tudo dia que ele não vem, é tão comprido o dia, eu fico num canto, no outro,
Mas é uma bênção. Graças minha a Deus. família, graças a Deus. Graças a Deus. Isso é muito bom. Pois é. Muito gratificante essas histórias que vocês, na zona rural, se vivencia muito mais isso. Há uma comunhão das famílias muito mais próxima, né? Ok, muito obrigado, viu? Filho também. Filho? Como é teu nome, rapaz? É João, É João? Você é filho dela também? Sou. É um dos guerreiros dessa casa. Aqui é na luta. Tava apanhando embu, era? Não, eu tava na planta ali. Ah, tu tem um roçado. Tava na planta ali, tem ainda agora aí. Muito bem, a terra tá molhada. A terra terra tá tá bem molhada. Tá bem molhada. As chuvas estão até boas esse ano, né? Então choveu bem Você por tá, aqui. você tá bem esperançoso que vai lucrar bastante esse ano? Eu já tô colhendo feijão por Já? aí, plantei em dezembro, aí já tô Já tá colhendo. escolhendo? Já. Ô, caba guerreiro, Se não rapaz. fosse modo dos passarinhos comer a metade. Mas é assim mesmo, o agricultor ele trabalha trabalho- de meia com os passarinhos, com as lagartas, sobra o dele. mas ainda sobra o dele, né? Sobra. Tem um roçado aqui perto? É ali na frente. Tudo bom, meu amigo? Como é seu nome? Arthur. Você é filho do aboiador aí? Você também aboia alguma coisa? Canta alguma coisa, não? Né? Ele vinha me dizendo que você tem uma música que você canta bem que Deixa eu só. cantar. Ele agora tira embu, deixa eu cantar. É. Arthur, tá estudando, Arthur? Aqui mesmo em Cubati ou já tá na universidade? Cubati mesmo. Cubati. O que é que você acha desse cabinha feio aí? É gente boa? É. É, né? É um profissional ele, né? Olha aí a família reunida. Dona Socorro, eu quero agora agradecer a senhora por a senhora contar uma história tão brilhante da senhora. Uma história de vida simples, pacata, mas muito digna. Criou sua família com Estou muita feliz, graças a dignidade, Deus. muita felicidade, né? Então, muito obrigado à senhora por nos receber, Obrigada também. abrir sua casa, receber nossa equipe e contar sua história. Muito obrigado, viu? Tá certo, tá E bom. dizer à senhora Obrigada que todo também. dia a gente está em algum lugar, por esse Nordeste afora, buscando história do nosso povo, como a sua, histórias verdadeiras, história de vida. Para isso nós temos 3 apoiadores, 2 empresas que são elas, a Romero Material de Construção, Mercadinho Velho Chico e a Prefeitura de Tenório, que apoia o nosso projeto cultural. Então, muito obrigado à senhora. Se quiser contar mais alguma coisa, agradecer a alguém, pode ficar à vontade, viu? Não, já contei de tudo. Muito obrigado, viu, dona? Nada.